Então, galera, lembra que na última aula a gente terminou vendo essa expressão aqui da definição de uma equação de primeiro grau, e a gente estava comparando com o nosso exemplo, o 18w menos 27. Lembra que a gente organizou essa equação aqui de uma outra forma para ficar assim. Agora, quando a gente compara essas duas daqui, olha só, de um lado a gente tem zero, e aqui de um lado a gente tem zero também. Do outro, a gente tem um número real, que é o 18, multiplicando a nossa incógnita. E aqui a gente tem um número real, que é a letra A, multiplicando a nossa incógnita. E aqui, mais B, na nossa definição. E na nossa equação daqui, do exemplo, a gente tem menos 27. Só que se vocês lembrarem da primeira aulinha, eu falei para vocês que vocês podiam escrever uma subtração como sendo uma adição de um número negativo. Então, a gente pode falar que 18w menos 27 é igual a 18w mais, aí vamos abrir aquele parênteses, menos 27, certo? Então, agora, se a gente comparar, fica mais fácil ainda, porque a gente tem um número real multiplicando a nossa incógnita, um número real multiplicando a nossa incógnita, somando aqui também, um número real. E esse número real aqui, no nosso caso, vai ser o 27. Então, se a gente comparar essas duas expressões, o A, no nosso caso, vai ser 18, e o B, no nosso caso, vai ser menos 27. E a nossa incógnita é o x aqui, e aqui é o w. Então, agora, vamos ver alguns exemplos de como é que a gente resolve essas equações de primeiro grau. Aqui, eu coloquei mais um exemplo bem parecido com a forma da definição. Lembra, eu tinha um número multiplicando a incógnita e um número somando. Aqui a gente pode usar aquele truque de trocar subtração por adição, e a gente vê que esse número que está somando aqui é menos 5. Então, nesse caso daqui, o nosso A que está multiplicando a incógnita seria 25, e o nosso B seria igual a menos 5, né? E dessa forma a gente consegue ver que essa é sim uma expressão de primeiro grau. Uma coisa importante quando a gente está falando de primeiro grau é de onde vem esse primeiro. Esse primeiro quer dizer que a potência da nossa incógnita é 1. Potência é o expoente dela. Só que isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. E sempre que a gente tem um expoente 1, a gente pode só ignorar ele. Igual quando tem um 1 multiplicando ou um dividindo, ele não altera o nosso valor. Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, um 25x ao quadrado menos 5, o expoente da nossa incógnita seria 2. Isso atrapalharia um pouco a gente a resolver essa questão da forma como a gente conhece. Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, que como a gente está falando só de expressões de primeiro grau, a nossa incógnita vai estar sempre com potência 1, ok? Então, comparando esse 25x menos 5 igual a zero com a nossa definição, a gente vê que o A vai ser 25 e que o B vai ser menos 5. Mas esse negócio de A e de B não ajuda em nada a gente resolver a questão. Resolver a questão é o quê? É encontrar quem é o valor de x, tal que essa igualdade seja verdadeira. Então, no fundo, a gente está se perguntando quem é o número real que, se eu colocar aqui, vai tornar essa igualdade verdadeira. Para resolver isso, o que a gente faz? A gente vai tentar isolar o valor do x, porque uma vez que ele estiver sozinho, o outro lado dessa igualdade vai corresponder ao valor dele. Então, vamos ver isso na prática. Eu tenho 25x menos 5. Se eu quero deixar ele sozinho, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse termo daqui que está somando ou subtraindo e passar para o outro lado. Como é que eu faço para passar para o outro lado? Se eu tenho 25x menos 5 igual a zero, essa expressão daqui ela é uma igualdade. E se ela é uma igualdade, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro também. Porque se você só fizer de um lado, você vai quebrar essa igualdade. Você tem que pensar que a igualdade é como se fosse uma balança. Então, para você fazer uma coisa de um lado, você tem que fazer do outro também. Senão, essa balança vai perder esse equilíbrio. Então, quando eu tenho essa igualdade daqui, desses dois lados, e eu quero passar o 5 para o outro lado, o que eu posso fazer? Eu posso somar 5 dos dois lados. Se eu somar 5 dos dois lados, usando o fato de que a adição é a operação inversa da subtração, a gente vai desfazer isso que a gente tinha antes. Então, 25x
Menos 5 mais 5 é o próprio 25x. O que eu estou dizendo? Que se eu somar 5 dos dois lados, eu vou só ter 25x é igual a 0 mais 5. 0 mais 5 é o próprio 5. Então, se vocês olharem daqui para cá, o que eu fiz? Eu só passei o 5 para o outro lado e troquei o sinal, não foi? Mas por que eu fiz isso? Porque eu estou pensando através da operação inversa. Eu estou pensando que para eu tirar esse 5 que está subtraindo aqui, eu preciso somar um 5. Então, somando 5 dos dois lados, eu vou passar de 25x menos 5 igual a 0 para 25x igual a 5. Agora, quando eu tenho essa expressão daqui, o x ainda não está sozinho, não é? Porque tenho 25 multiplicando ele. Então, como é que eu faço para me livrar de um número que está multiplicando? Eu tenho que dividir, não é? Então, eu vou dividir dos dois lados por 25. Então, eu vou pegar esse lado aqui da expressão, e eu vou colocar uma barrinha aqui, e colocar um 25. Isso quer dizer que eu estou dividindo esse lado da minha equação por 25. Só que para eu manter a igualdade, eu tenho que dividir dos dois lados por 25. Então, 25x sobre 25 é igual a 5 sobre 25. Lembra, quando a gente multiplica e divide pelo mesmo número, isso vai voltar ao resultado que a gente tinha antes. Então, se eu peguei o x, multipliquei ele por 25 e depois dividi por 25, eu vou ter o próprio x. E do outro lado da equação, eu vou ter esse 5 sobre 25. E 5 sobre 25, os dois são divisíveis por 5. Então, eu posso simplificar esse 5 com esse 25, ou seja, dividir a parte de cima da fração por 5 e dividir a parte de baixo da fração por 5. E isso vai me dar que x é igual a 1 sobre 5. Porque 5 dividido por 5 é 1 e 25 dividido por 5 é o próprio 5. Então, a gente pode fazer essa continha daqui abrindo as chaves e encontrar o valor em decimal disso daqui. A gente sabe que 1 dividido por 5 não dá para dividir. Agora, 10 décimos dividido por 5 vai dar 2 décimos. Então, esse resultado daqui é justamente 0,2. Só que quando a gente está falando de uma equação, a gente não necessariamente precisa deixar em forma decimal. A gente pode deixar na forma de fração, a não ser que a questão peça para você colocar em forma decimal no final. Mas se a questão não pedir isso, a gente pode sim responder que x é igual a 1 sobre 5, sem problema nenhum. Não precisa escrever nessa forma decimal fazendo a divisão, tá? Isso é só se a questão pedir explicitamente para você passar para a forma decimal. Então agora, vamos tentar fazer um exemplo que você tem x dos dois lados da equação. Normalmente, o que a gente aprende é que é mais fácil você passar todo mundo que tem x para um lado e todo mundo que não tem x para o outro lado e depois tentar resolver. Só que nesse caso daqui, como a gente tem esse 4 aqui dividindo o x, fica muito mais fácil se a gente multiplicar os dois lados da equação por 4. Porque se a gente fizer isso, esse x aqui vai ficar sozinho já. E se a gente fizesse o 5 passar para cá, 5x passar para cá, subtraindo, ia ficar difícil porque depois a gente vai ter que fazer o MMC das duas frações e vai ter que multiplicar por 4 das duas formas. Então, primeiro, vamos multiplicar os dois lados dessa equação daqui por 4. Então, eu tenho menos x sobre 4. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 4. E do outro lado, eu tenho 5x mais 2. E eu vou multiplicar todo mundo aqui por 4. Certo? Lembrando que eu estou fazendo isso para poder cortar esse 4 daqui com esse 4 aqui. Então, do lado esquerdo, eu vou ficar simplesmente com menos x. Certo? Porque dividir por 4 e depois multiplicar por 4 devolve o número que você tinha antes. Enquanto que do lado direito, eu vou usar a propriedade de distributividade da multiplicação. E com essa distributividade, é igual à regra do chuveirinho, né? O 4 vai entrar multiplicando aqui o 5x e vai entrar multiplicando aqui no 2 também.
Então, eu vou ter 5 vezes 4 vezes x mais 4 vezes 2, certo? Então, eu só botei o 4 multiplicando aqui. Tanto faz botar o 4 antes ou depois do 5, tanto faz botar ele antes ou depois do x. Só que, geralmente, quando a gente tem uma expressão com x, a gente coloca os números multiplicando aqui na frente e depois o x. Isso é só um hábito que a gente tem. Não tem problema fazer de forma diferente. Então, aqui eu tenho menos x, certo? E aqui eu vou arrumar isso daqui que vai ficar 5 vezes 4, 20, vezes x, e aqui mais 8, certo? Então, vamos terminar essa continha daqui nessa parte aqui do quadro, e eu tenho menos x igual a 20x mais 8. O que eu vou fazer? Eu vou tentar passar todo mundo que tem x para o lado esquerdo da igualdade. Como é que eu faço isso? Eu vou subtrair 20x dos dois lados, certo? Porque se eu subtrair 20x dos dois lados, esse lado direito da equação aqui vai ficar com nada dependendo do x, porque 20x menos 20x vai dar justamente zero. Então, eu vou ter 0 mais 8. Então, eu vou ficar com menos x. Agora, eu vou subtrair 20x dos dois lados, né? Isso vai ser igual a 8. Certo? Então, menos x menos 20x vai dar justamente menos 21x. E isso é igual a 8. Então, para resolver a pergunta, o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1. E quando eu fizer isso, esse número aqui, ó, o menos 21x multiplicado por menos 21, dois números negativos multiplicados vão dar um positivo. Então, isso aqui vai virar 21x. E quando eu multiplicar esse 8 daqui por menos 1, ele vai ficar um número positivo vezes um número negativo, vai dar um número negativo. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou trocando os lados da equação que estão negativos. Mas para fazer isso, o meu pensamento é multiplicar por menos 1 dos dois lados. E quando eu multiplico por menos 1 dos dois lados, ele troca os números que são negativos por positivos e os que são positivos por negativos. Por isso eu fiquei com 21x igual a menos 8. Então, agora, finalmente, para a gente se livrar de todo mundo que está desse lado daqui, que não tem a ver com x, eu vou dividir por 21. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter simplificado aqui só o x. Só que para poder dividir por 21 do lado esquerdo, eu tenho que dividir por 21 do lado direito também. E aí, finalmente, a gente chega na nossa resposta, em que o x é igual a menos 8 sobre 21. Certo? Então, agora vamos só rever o que a gente fez rapidinho e prestar atenção em alguns detalhes. Teve um detalhe que era muito importante, que é o seguinte. Nessa primeira passagem aqui, eu tinha menos x sobre 4 igual a 5x mais 2. E aí depois eu fiquei com menos x é igual a 5 vezes 4x mais 4 vezes 2. Reparem, o 4 que estava dividindo o x aqui, quando ele foi multiplicar do outro lado, quando ele passou para lá multiplicando, porque eu multipliquei dos dois lados por 4, ele multiplicou tanto esse primeiro termo quanto o segundo. Isso aconteceu por causa da regra da distributividade. Lembra? Quando eu tenho aqui, eu tenho que fazer a distributiva do 4 para ele multiplicar todo mundo que está somando aqui dentro desse parênteses. Eu coloquei o parênteses porque é muito importante a gente lembrar que quando eu multiplicar os dois lados da equação por 4 para poder simplificar aqui, ou seja, quando eu passar esse 4 multiplicando para o outro lado, ele vai multiplicar todo mundo desse lado também. Então, ele vai multiplicar, todo mundo está sendo somado. Tanto 5x quanto 2, né? Tanto 5x quanto 2 foram multiplicados pelo 4. Então, a gente tem que pensar que sempre que a gente está passando alguma coisa para o outro lado, na verdade, a gente está utilizando a operação inversa. Igual quando eu passei esse 20x para cá, que estava somando e foi subtraindo, eu utilizei a operação inversa. Então, sempre a gente tem que tomar esse cuidado de lembrar que quando a gente passa as coisas para o outro lado, na verdade, a gente está utilizando a operação inversa. Então, por hoje é só, galera.
e até a próxima aula em que a gente vai terminar essa matéria de equações de primeiro grau.